Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 22 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 174 e nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, Tarefas Assistenciais Humanas, capítulo 137 do livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira. A tarefa maternal da consolação age promovendo as benesses da reencarnação, recorrendo, antes de tudo, às consciências desencarnadas que se reencarnam, para então cogitar do homem na sua condição de consciência. A tarefa paternal do esclarecimento se esforça a fim de que todos se libertem do ciclo das reencarnações, apoiando-se primeiro no homem, consciência já encarnada, para só então recorrer às consciências desencarnadas. A repressora tarefa da consolação, por ser ainda moralista, busca implantar as virtudes da santidade e do salvacionismo, fala com austeridade, apresenta-se exigente, respeita o puritanismo e o convencionalismo, acena com a possibilidade ilusória da reforma íntima imediata e de uma encarnação apenas para se alcançar a libertação, utilizando todas as muletas psicológicas que encontra. A desrepressora tarefa do esclarecimento, por ser moralizante, nada exige, fala sempre em muitas encarnações sucessivas, inevitáveis, no rumo da libertação da consciência, em bom humor e lazer, repudia as convenções, eliminando todas as dependências e muletas psicológicas que pode. A repetitiva tarefa da consolação repisa fórmulas antigas, fala ainda em tom sacramental, acomoda-se às vezes na retaguarda, pondo remendos em pano usado, e conserva as massas humanas ainda dentro de uma dependência inconsciente. A renovadora tarefa do esclarecimento aplica novas fórmulas, ousa enfrentar o fronte da luta evolutiva, trocando pano usado por um novo, e conduz as criaturas a uma interdependência consciente, responsáveis por si mesmas. A tarefa da consolação procura localizar o centro da consciência no psicossoma, o corpo emocional, agindo sobre o homem animal, por exemplo, através do show entusiasmante do orador, criando ouvintes que lhe prodigalizam aplausos e que, constrangidos e inibidos, não expõem suas ideias com medo de não agradar. A tarefa do esclarecimento procura localizar o centro da consciência no corpo mental, o veículo do equilíbrio e da maturidade, agindo sobre o homem espiritual, por exemplo, através do somatório de ideias dos debates promovidos pelo professor, criando estudantes desinibidos que assumem a própria personalidade e questionam criticamente a tudo e a todos. A primeira fase da consolação vai do passado até o presente, manifestando-se do contínuo espaço-tempo, no restringimento físico da consciência encarnada, assentada na intransigência da ortodoxia e no purismo autodefensivo, que conduz à segregação do bairrismo local, paroquial, nacional e planetário. A segunda fase do esclarecimento vai do presente até o futuro, fazendo a consciência libertar-se da forma do espaço e do tempo cronológico, até chegar ao universalismo da fraternidade pura, sem elitismo nem torre de marfim. A tarefa da consolação dedica-se à dimensão estritamente religiosa, por exemplo, ao Evangelho, à cristolatria, através do culto ao mito do Jesus Cristo. O Guru Mor, fazendo o povo sentir mais e pensar menos, e jogando com as palavras o conduz ao lirismo da poesia do romantismo cego,
e exaltações da religião, pois precisa da fé. A tarefa do esclarecimento dedica-se, essencialmente, aos parâmetros da lógica, do bom senso e aos fundamentos da ciência. Por exemplo, a conscienciologia, fazendo cada qual pensar por si, a fim de domar os instintos e sensações animais, e jogando com as ideias, o conduz ao discernimento e à experimentação da ciência pura, substituindo a crença pelo conhecimento. A tarefa da consolação ainda faz o culto idolátrico às personalidades, mantém gurus e coisas intocáveis, como tabus, preocupa-se com o proselitismo e a concorrência de outras religiões e filosofias. A tarefa do esclarecimento não mais faz cultos aos personalismos, dispensa os gurus, põe a catequese sistemática em plano secundário e busca o congraçamento com o lado melhor das demais religiões e filosofias existentes. As seitas e as igrejas em geral só têm recursos para executar a primeira tarefa, a consolação, pois estão presas à vida humana, ao poder temporal e ao dogma, nada podendo esclarecer com profundidade se não aplicam o animismo e as faculdades parapsíquicas. As verdades extrafísicas, consideradas do ponto de vista universalista, têm força para esclarecer e, ultrapassando a tarefa da consolação, que pode ser desempenhada por outros, não precisam repeti-la, criando impérios sempre temporais, por terem atingido a tarefa do autoconhecimento através do animismo da projeção consciente e também do parapsiquismo puro e da desobsessão, o heterodesassédio extrafísico, em que a consciência encarnada vai, pesquisa e conclui por si, diretamente, sem intermediários nem influências externas, sobre a vida e os planos existenciais. O encarnado, homem ou mulher, que consegue realizar a tarefa do esclarecimento hoje na Terra, deve se considerar um felizardo. É indispensável ter muitos méritos para desenvolvê-la na atual atmosfera humana. Em geral, a consciência encarnada, primeiro através da tarefa da consolação, constrói os alicerces energéticos pessoais de defesa, de onde então procura erguer depois a tarefa do esclarecimento. Não descarte o leitor este capítulo, julgando excessivamente idealista. Este assunto, além de ser muito racional e prático, pode ajudá-lo a se manter com as plantas dos pés sobre o chão do mundo. Na experiência da quase morte, quando o ser de luz aparece para a consciência humana, projetada no momento crítico, em que a mesa deve decidir se permanece de vez por lá no plano extrafísico, ou se ainda retorna ao corpo humano para continuar com a pequena moratória encarnatória. Como regra geral, ele pergunta realisticamente: o que você tem feito a favor dos outros na sua vida na Terra? Então, prezados amigos, ouvintes, assistentes do nosso canal no YouTube, Marco Oliveira, mais um item deste fantástico livro, um verdadeiro tratado sobre as experiências da consciência para fora do corpo humano, Projeciologia. Um dia esperamos que mais pessoas possam, com sinceridade, trabalhar os assuntos e praticar as projeções da consciência para fora do seu corpo humano, chancelando por si própria as verdades de ponta da Projeciologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.